Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre nós podemos chamar de clássico, né? Que é um Buck 180 Crosslock. Não é exagero dizer que essa lâmina tem fãs fervorosos há 30 anos, gente. Ele foi lançado originalmente em 1994, né? Inclusive aqui no liner dele está essa marca com um ano, que é uma barra invertida, como os símbolos da Buck. Você acha no site da Buck uma série de símbolos que denotam o ano que aquela lâmina entrou em produção. Tá? Esse aqui foi em 1994. Exatamente um ano antes, em 1993, a Buck oficialmente tinha adotado o aço 420HC como aço de adoção das suas principais lâminas. E já nessa época, aliás, bem antes disso, o tratamento térmico era elaborado e supervisionado pelo Paul Boss. Tá? É uma lâmina bem interessante, relativamente leve para o tamanho. Tá? Esse aqui, por exemplo, pesa só 102 gramas, mas ela tem algumas características um tanto, vamos dizer, inusitadas. Tá? Primeiro, o liner lock dele é do tipo crosslock, ou seja, parece que tem um over-traveling, né? Parece que ela engaja demais, mas não, isso é o normal dela. Por isso ela é chamada de crosslock, ou seja, trava atravessada, vamos dizer. É relativamente fino o liner lock dele, e a sensação que dá, gente, para ser bem honesto, é que como só existe liner de aço do lado direito da lâmina, tá? Ele é visível aqui no dorso dela e na porção interior, exatamente para o liner interno, ele é dividido de forma que essa parte aqui ela é tensionada para formar o crosslock, tá? O lado de cá só tem a tala de empunhadura, que é um plástico com esse insert de borracha de um lado e do outro. Então, se você apertar um pouquinho, olha lá como é que ela cede. Ela até encosta no liner do lado contrário. Então, a sensação é que se você fizer uma alavanca aqui, ó, ela vai acabar desengajando, mas nunca aconteceu. E como isso já tem 30 anos de mercado, eu nunca vi um usuário americano, tá, que é o básico dos fanáticos por essa lâmina, relatar um desengajamento do crosslock. Tá? É óbvio, você não vai fazer alavanca com essa lâmina, ela não é para isso. Mas, como não existe relato, parece que o sistema funciona bem. É uma empunhadura de linhas simples, né? Parece um fuso, tá? Muito confortável na mão. Clipe com... O clipe é ao mesmo tempo um cap para o pino pivô, tá? O pino pivô entra nele, o que você faz ao mesmo tempo da estrutura no sistema de empunhadura lâmina, fixa o clipe, tá? E fixa a tala de plástico. Clipe esse que é bem consistente, ou seja, se você colocá-lo no bolso, dificilmente ele vai soltar. Não é nada absurdo, tá? É bem arredondado, nada incomoda. Essa lâmina, gente, foi produzida numa variedade enorme de versões. Por isso é que tem tanto fã e é muito colecionável. Então, você tem essa lâmina combo, você tem a de fio liso, você tem a com duas lâminas, que um lado é um gut hook, mas o gut hook, eu diria que ele está mais para um
cortador de cinto de segurança, tá? Porque não sem motivo, essa lâmina nos Estados Unidos, apesar dela ter uma legião de fãs de caça, guardas-caça, pescaria e tal, ela é chamada de Deputy Knife, ou seja, lâmina do delegado. Fez um sucesso danado entre agentes da lei e guarda-parques, né? E com essas variáveis, ela tem, às vezes, duas lâminas, tá? Uma abrindo pela direita, outra abrindo pela esquerda, e uma pode ser fio liso, a outra fio serrilhado, uma serra. O gut hook, como eu já falei, gut hook com serra de osso ou serra de chifre. Tem tanta... E até na empunhadura, gente, você tem empunhadura toda em aço, com vazados esféricos para aliviar peso. Então você tem uma variedade enorme, verde, azul, vermelho, nas cores, camuflado. É por isso que ele é muito colecionável. Tem um passador de lanyard que é em aço, tá? É um tubing de aço com 5 milímetros, então ele passa um lanyard de 5 milímetros. Isso aqui é um tubing de aço, tá? Que também ajuda na fixação das talas. Tem um spacer também de plástico. A espessura do liner dele e o crosslock, logo, a espessura do crosslock aqui é a espessura do liner dele, tá, gente? 1 milímetro. É uma lâmina, apesar disso aqui parecer muito suspeito de desengajar, é confiável, tá? É confiável. Você vê, ele continua aqui, tem um pequeno liner. Você tem uma dor de cabeça que tá, é só aqui nessa tala mesmo, tá, gente? Sistema. É um sistema quase que proprietário. Você pode usar um alicate de bico, se precisar desatar, rachar. Tem um jimping aqui embaixo e aqui em cima que não são nada funcionais. Eles estão aqui quase que decorativamente, tá? Porque eles ficam num recesso da empunhadura line, ou seja, um pouquinho abaixo deles. Então, eles não têm função de tração nenhuma, zero. Tá? Seu dedo corre aqui como se fosse tudo liso. Mesma coisa aqui embaixo. Tá? Função zero como jimping. Eu diria que é mais cosmético... Mas não, ele é cosmético e não funcional, vamos ser bem sinceros. É o tipo de lâmina que você pode empunhar o dia inteiro, que não vai te causar hotspot. Tamanho grande de empunhadura, para mão enluvada, então funciona muito bem. Tá? Largura máxima da empunhadura, 12 milímetros, tá? Tem uma ligeira barriguinha aqui, mas é basicamente isso, tá, gente? Aqui 13 milímetros, tá? E cá na pontinha 11 milímetros. Então é basicamente 12 milímetros de largura, tá? 29 milímetros. E como ela é um fuso, ela vai diminuindo aqui para a ponta, tá? Mas a média dela é de 29, 29,5 milímetros. É fácil de desengajar, tá? Autoritário no clique. Olha lá. Desengaja fácil, abre fácil, tá? Como eu já falei, o jimping aqui não tem função nenhuma. Tem um tube stud só para o lado direito, tá? Ele tem um insert onde o tube stud é parafusado de forma que, se você tentar desparafusar, ele não fica girando em falso. Produzido nos Estados Unidos, é um hollow ground, tá?
Uma coisa interessante, gente, vamos mencionar isso depois. Espessura da lâmina, 3 milímetros, tá? Integral nele todo. Só aqui na pontinha, por causa do desbaste hollow, que ela faz um taper down, tá? A folha da lâmina tem 25 milímetros, tá? Um sistema de dente alternado, um dente maior com 2 dentes menores. É eficiente para cortar fibra. Tá? Fio muito suave mesmo. Pega um fio fácil, tá? Tem boa retenção pela dureza. 58 RC, tratamento, como eu já falei, Paul Boss. Essas linhas brilhantes que vocês estão vendo é porque ele foi deitado na pedra, pegando o ombro do saber hollow dele e a região do fio para ganhar habilidade de corte, que é uma coisa interessante, gente. Apesar da data de lançamento dele ser 94, olhem isso aqui. Na parte dos dentes, paquinho travado a 1 milímetro, entra 6 milímetros nele. Na parte do fio liso, 7 milímetros, tá? 7 milímetros, o que dá uma boa habilidade de corte, sendo que essa lâmina é anterior ao chamado Project Edge 2000, ou seja, foi através de estudos da Buck, eles chegaram à conclusão que o que o Larry Thomas fala hoje, com muita propriedade, a geometria é um dos principais fatores na habilidade de corte. E com esse Project Edge 2000, eles melhoraram a geometria de todas as lâminas deles, tá? Quer sejam flat, hollow. Esse aqui, cujo projeto é de 94, até anterior, mas lançado oficialmente em 1994, vocês veem, é um hollow médio alto, tá? Cujo paquímetro travado a 1 milímetro entra 7 milímetros na lâmina, tá? E esse formato de lâmina, gente, que é uns dizem spear point, outros drop point, ele favorece muito a caça, tá? Para você fazer um coreamento, para você fazer um descarne de um contrafilé, tirar um pernil, tá? Então, é por isso que muitos caçadores são fãs ardorosos dessa lâmina, além dos chamados delegados, né? Os deputy men, homens da lei, né? Tanto é que ela foi chamada assim, e salvo engano, foi considerada a lâmina do ano em 1995, eu acho, pela Blade Magazine, não sei. Mas ganhou prêmio como lâmina do ano e tal. E é por isso, gente, é série de fatores, ou seja, muito gostosa de se empunhar, não tem hotspot, não tem ponto vivo nenhum para te incomodar a mão, um bom aço com um bom tratamento térmico, uma boa dureza, principalmente quando a média das durezas de lâminas à época ficava aí na casa dos seus 54, 55, aqueles canivetes mais tradicionais. Essa já naquela época com 58 RC, o aço 420 HC, tá? Que é um bom aço, principalmente o 420 HC tratado pela Buck, então é fora de série. O meu Buck Vantage
qual é o modelo. O Waved é o 13C26, o Pro é o S30V. Tá fugindo o nome desse Buck Vantage em 420HC. Mas eu tenho um dele com 59 RC, ou seja, um ponto de dureza a mais do que esse aqui, tá? E é assim, gente, o pessoal que fala que é um aço de entrada é porque não usa lâmina direto, não sabe do que esse aço é capaz. Como eu já cansei de falar, a maioria dos aços, se não a totalidade dos aços de grau de cutelaria, são muito bons. Depende de você escolher corretamente o aço para aquela aplicação principal daquela lâmina, tá? E para uma lâmina de caça, por exemplo, para corear, mas o 420HC não tem tanta resistência à abrasão. Mas se você corear corretamente, que é por dentro do velo, fazendo só um pique de entrada e depois fazendo o corte por dentro, seu fio não vai sofrer, gente. Então, quer dizer, e é muito fácil repor o fio, tá? Muito fácil. E, como eu já falei, as características dessa lâmina, assim como a sua variabilidade de oferta, tornou essa lâmina um item colecionável nos Estados Unidos. Por isso tem gente que tem N Bucks 180, vários modelos, com uma lâmina, duas lâminas, lâmina combo, vários tipos de empunhadura, tá? E é uma lâmina que eu acho que foi descontinuada em 2003. E, no entanto, até hoje você, se procurar na internet, você vê que tem comprador para esse tipo de lâmina. Porque tem muita gente que é fã, tem muita gente que usou quando mais jovem, perdeu ou se desfez e arrependeu, que paga um preço interessante por uma lâmina dessa ainda hoje em dia. E é como eu estou falando, para uma lâmina que foi projetada em 1994, tem uma geometria muito boa, o aço 420 tratado pela Buck, sob a supervisão do Paul Boss, é inegável, tá? A qualidade. Ouçam. É um fio fora de série, gente. Eu acho que era isso por esse vídeo, tá? Para apresentar para os amigos um clássico que tem muitos fãs até hoje, tá? Ela, assim, olhando rapidamente, lembra muito um estilo de lâmina japonês, né? Linhas mais limpas, mais, apesar dele ser arredondado, linhas mais puras, vamos dizer assim. E eu posso dizer que para trabalhar animal ele funciona bem. E, como nos Estados Unidos, muita gente da lei adotou essa lâmina como lâmina de cinto, tá, na bainha ou com o clipe, porque realmente, para alguém, um patrulheiro, por exemplo, com a lâmina que eu chamo de gut hook, mas que no caso eu acho que ela é mais talhada para cortar cinto, tá? Porque ele é meio fechadinho, então alguns velos até, alguns animais têm um couro mais espesso, ficaria até difícil dele entrar. É por isso que eu acho o gut hook, entre aspas, dele, mais talhado para cortar cinto. E é por isso que ela é chamada de lâmina do patrulheiro, porque as que tem o gut hook ele pode usar para cortar o cinto sem oferecer risco algum para quem está preso no cinto, tá? Isso é só uma curiosidade a mais, mas está aí, uma lâmina com 30 anos de lançamento e que você ainda acha muitos fãs fervorosos, e eles têm motivo para ser fã, porque apesar de parecer muito frágil, eu nunca vi relatos assim de pessoas que foram deixadas na mão por esse sistema de crosslock, tá ok? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.